Se você que está vendo esse vídeo tem medo ou receio de falar em público, não se sinta sozinho. Em 2013, foi divulgado o resultado de uma pesquisa feita por uma empresa britânica sobre o assunto. Aproximadamente 2.000 pessoas foram entrevistadas. Os pesquisadores perguntavam qual era o seu maior medo. Adivinhe, falar em público só está atrás do medo de perder entes queridos. A arte da comunicação é uma das habilidades mais importantes na sociedade moderna. Falar é a maneira mais simples de compartilhar uma informação para outras pessoas, sendo a mais eficaz para passar conhecimento adiante. Então, para extrair o máximo desse potencial, é bom que o orador tenha ciência de alguns princípios. O primeiro é: tenha uma mensagem para passar. Por mais que óbvia, essa dica é de extrema importância. Sempre tenha em mente o que você vai falar e fuja de distrações, somente falando o necessário para que sua mensagem seja passada. Evite ao máximo passar informações que não acrescentem nada no seu discurso, pois assim você pode perder seus ouvintes, como por exemplo, você quer falar sobre a importância do estudo, e durante a sua oratória, decide falar sobre a sua trajetória na vida e o quanto o estudo te ajudou para chegar onde chegou. Nesse caso, a sua vida pessoal seria um bom argumento para convencer os seus ouvintes sobre o seu ponto. Porém, mesmo assim, ainda pode fugir do assunto, acrescentando informações desnecessárias, assim, como citar os professores chatos que você teve, e o que você comia, o quanto você gastava com xerox, etc, etc. Uma outra dica desse tópico é manter o foco da plateia. Para enfrentar isso, escolha um assunto singular e inesperado. Seguindo o exemplo do estudo, falar sobre estudar muito é um bom assunto, porém, como o estudo pode transformar alguém numa pessoa rica, é muito mais interessante e cativa melhor o público, sem mudar o objetivo inicial, que é o estudo. Tente detalhar ao máximo a sua proposta. Assim, aumenta as chances de você saber o que dizer na hora. Segundo, faça um resumo. O resumo é um fator essencial para um bom discurso. Um bom resumo te dá uma visão melhor do que falar, diminuindo a possibilidade do assunto mudar para outra que não tinha nada a ver com o original. Uma outra coisa que as melhores falas têm em comum é que todas são curtas, raramente passam dos 20 minutos. Isso ocorre porque quanto menor for o seu tempo, mais detalhada e precisa pode ser a sua preparação, o que facilita muito. Resumir consiste em retirar algumas coisas fora do seu discurso, deixando apenas o que é imprescindível para transmitir o que você quer falar. Para praticar essa habilidade, existe um ótimo exercício que consiste em você pegar uma folha de caderno e em 15 palavras escrever a sua ideia. Após isso, você vai afunilando ainda mais, trocando as palavras, mudando de lugar, encontrando sinônimos e melhorando ainda mais. Faça isso algumas vezes até você achar que esse primeiro resumo consegue te guiar bem, sem fazer você fugir do ponto principal. Caso você não conseguir colocar todos os assuntos planejados em 15 palavras, é um sinal que ele tem assuntos demais. Nessa ocasião, tire-os do seu resumo ou cite-os de uma forma bem superficial. O resumo atua de maneira semelhante a um farol. Ele te guia, te mostra o caminho certo para seguir, sem que você fuja para um caminho totalmente inesperado. Ao fazer o discurso, tenha sempre as 15 palavras em mente e as siga o tempo todo. Terceiro, manipule. Você quer vender uma ideia, o seu discurso, e para isso, ele precisa convencê-los. Uma dica muito boa é atirar em direção às emoções. Compartilhar informações, memórias e assuntos que têm apelo emocional faz com que eles embarquem no que você disser. Evite ter um discurso escasso de emoções. Isso pode fazer seus ouvintes se desinteressarem no que você fala. O mesmo vale para o oposto. Muitas emoções podem tornar forçadas e eles conseguem notar isso. Quando isso acaba acontecendo, fica muito difícil de voltar atrás e conquistar a confiança deles novamente. Quarto, improviso ou decoreba? Uma das decisões mais difíceis que você vai tomar ao bolar sua fala é melhor decorar o texto ou melhor deixar espaço para o improviso? A vantagem do roteiro é que você terá controle sobre o tema e o tempo. Se essa for sua decisão, você vai ter que memorizar cada palavra, então repetir as frases até que elas não pareçam decoradas.
Acredite, isso é bem difícil. O roteiro deverá ser em linguagem coloquial próxima da fala, já que em reuniões de trabalho ou apresentações para clientes, por exemplo, o improviso é mais comum. Aí o importante é decorar a mensagem que você quer passar. Prepare-se para o pior. Se der um branco, se você esquecer algum detalhe, se faltar tempo, sempre esteja preparado. A prática, do mesmo modo que nas dicas anteriores, é o que faz você ficar mais preparado para qualquer situação. Improvisar também se torna mais natural com o tempo e é uma habilidade que pode ser treinada e aprimorada. Quinto, o começo e o fim. O começo de uma palestra é a hora de agarrar o seu público pela nuca. Se você tem uma informação surpreendente, jogue para os primeiros segundos. Vai mostrar uma foto? Diga, antes de revelar, que aquela imagem mudou a sua vida. Em questão de segundos, você terá a atenção da plateia toda. Confie em mim. O cérebro humano adora experimentar uma novidade. Uma surpresa boa é o equivalente a uma injeção de dopamina. O início da palestra, que, ao mesmo tempo, surpreenda e anuncia surpresas maiores ainda por vir, é praticamente infalível. O final da palestra é igualmente importante e difícil. É um momento de maior emoção. Se o orador não fizer uma boa leitura da plateia, pode usar emoção de mais ou de menos e até comprometer o discurso. O objetivo da sua fala é expor um problema? Sugira uma solução prática, prometa fazer a sua parte, convida a plateia para fazer o mesmo. Se você citou uma história curiosa lá no início, volte ela no fim. O importante é garantir que a audiência saia sem a sensação que ficou faltando alguma coisa, sem nenhuma ponta solta. Sexto, ensaie, ensaie, ensaie. Se você optar pela decoreba, vai ter que se acostumar com a repetição. Foi assim que você guardou aquele hit grudento do carnaval passado, que ficava só repetindo e repetindo e repetindo. E é assim que a sua fala vai ganhar vida. É durante a repetição que você vai adicionar frases, mudar palavras e ganhar familiaridade com o seu próprio texto. Em seguida, convide amigos ou membros da família para ensaiar. Faça perguntas específicas para obter um bom feedback e algumas perguntas para saber se você está indo no caminho certo. Por exemplo, você pergunta assim: deu para entender o que eu disse? Alguma coisa ficou confusa? Fiz algum movimento estranho assim com as mãos? O que você mudaria no meu discurso? Ouça suas opiniões dos seus críticos, incorpore essas mudanças e repita o processo. E fique de olho no relógio. Se você tem meia hora para falar, é ideal que se planeje em terminar em 28 minutos. Sempre tenha um tempo, um seguro, para caso alguma coisa acontecer, você tenha um tempo extra, pois a prática, por mais que você se torne mais natural e isso entre no seu modo de ser, na hora de apresentar, tudo pode acontecer, algum imprevisto pode acontecer, então sempre esteja preparado. Sétimo, jogo de corpo. Agora que o roteiro da sua fala está na ponta da língua, é hora de afiar sua linguagem corporal. A segunda palestra mais popular da história do TED é sobre Power Posing, algo como poses de poder. Durante 20 minutos, a psicóloga Amy mostra as maravilhas de uma expressão corporal clara, assertiva e positiva. Para ela, aparecer no palco como uma Mulher Maravilha, com queixo erguido, as mãos na cintura, causa mais do que um efeito psicológico na plateia. Altera o cérebro do palestrante. A ideia do Power Posing é a seguinte: quando uma pessoa adota a postura de poder, com o peito aberto, nariz empinado e braços à mostra, ela acredita na própria capacidade. Assim, o seu corpo é inundado de doses de testosterona, um hormônio associado à dominância e assertividade. Em contrapartida, caem os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Essa mudança química faz com que o sujeito fique mais disposto a se arriscar, ou seja, além de parecer um super-herói aos olhos do público, a pessoa também se sente um. Afinal, é muito mais fácil se engajar na fala de uma pessoa com boa presença de palco e que não se esconde do público. A postura não é a sua única arma corporal. O rosto também é capaz de muito. Não deixe de fazer contato visual com a plateia. Seres humanos são programados para detectar os menores movimentos nos músculos ao redor dos olhos e estamos o tempo todo tentando interpretar as expressões alheias. Faça isso com as pessoas que estiverem mais próximas. Elas farão o mesmo. Olhar nos olhos faz com que os dois cérebros comecem a entrar em sintonia, inconscientemente. Isso funciona especialmente bem em apresentações de trabalho ou ambientes menores. Isso ocorre por causa dos neurônios espelho, os mesmos que fazem que a gente sinta aquela vergonha alheia, por exemplo. Se um olhar firme estiver acompanhado de um sorriso, e aí você já está meio caminho andado para o sucesso. Oitavo, fique tranquilo.
Quando você está diante de uma situação ameaçadora ou desafiadora, a amígdala, área do cérebro responsável pelas respostas automáticas e instintivas, libera adrenalina. Aí, o neocórtex cerebral, o departamento que cuida das decisões racionais, entra em ação e tenta convencer o seu corpo de que tudo vai ficar bem. No caso das pessoas muito tímidas, essa autoajuda não funciona tão bem, e a luzinha de alerta continua piscando, piscando e piscando. Se você for desse tipo, vale respirar fundo, oxigenar o cérebro, beber água, mas não muito, né, para não ficar com vontade no banheiro, e evite comidas pesadas. Mas também tem outro jeito de encarar o desafio. Cabe a você encontrar o seu ritual que deixe você mais confortável, e se mesmo assim o nervosismo não passar, pensa que você pode usá-lo a seu favor. Nono, dite o ritmo. Uma boa palestra é mais lenta, varia entre 130 e 170 palavras por minuto. O discurso "Eu tenho um sonho", de Martin Luther King, tem por volta de 100 palavras por minuto. No contexto em que ele foi dito, fazia sentido. Não dá para acelerar demais quando você fala para 200 mil pessoas, né? Mas se o público for menor, pode ser mais rápido, é importante variar. Você também pode e deve diminuir o ritmo ao se aproximar de um tema mais delicado. Explicar um conceito complicado e difícil para uma plateia também exige calma. Dê espaços longos entre as palavras e permite que o seu público absorva o que você acabou de dizer. E fique atento às expressões deles também. Se eles não estão entendendo, dê uma calma, fale mais devagar. 10º, hora do show. Em 2015, pesquisadores canadenses entrevistaram 2.000 voluntários e monitoraram seus cérebros para tentar descobrir o limiar de atenção médio do ser humano, ou seja, por quanto tempo uma pessoa se concentra sem se distrair. O resultado? 8 segundos. É o que você vai ter para agarrar a atenção do seu público. Pintou uma tremedeira no início da fala? Tente uma piadinha inofensiva sobre como você está nervoso. A audiência costuma sentir empatia pelas pessoas que admitem o próprio nervosismo. Seus ouvintes vão torcer ainda mais para o seu sucesso. Depois, encontre entre a plateia aqueles 3 ou 4 que parecem mais interessados e, em vez de fixar um ponto no horizonte, olhe diretamente para os seus novos amigos. A sensação será que você está tendo uma conversa franca com todo mundo. Depois que você tiver gabaritado os primeiros minutos, lembre-se que o pior já passou. Respire fundo e corra para o abraço. Depois de você ir lá e apresentar seu discurso, não se esqueça de voltar aqui nesse vídeo e deixe sua experiência abaixo. Conta direitinho o que você acha que funcionou para você, o que você gostou, o que você não gostou. E se você achou que faltou alguma outra dica importante, deixe aqui também para os novos oradores do canal. Mas não se esqueça mesmo de se inscrever e deixar o like para a gente continuar produzindo conteúdos como esse, que eu particularmente me divirto muito produzindo.